Muito bem, estamos de volta. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente. Por aqui, professor Marco Xavier. E nesta aula vamos conhecer uma função nova, uma função diferente, que pode ser muito interessante nas suas planilhas, que é a função ParaQual. É uma função nova disponibilizada a partir da versão do Office 365 e ela chega trazendo um novo conceito na organização da estrutura de um relatório. Então, por exemplo, do lado esquerdo aqui a gente encontra essa tabela, né, esse relatório que poderia ter sido importado. Esse tipo de erro é muito comum quando você importa conteúdos de outras ferramentas para dentro do Excel. Você importa uma informação de um sistema ou algo do gênero. Por exemplo, neste caso aqui, temos este conteúdo que poderia ter sido importado para Excel e veja que inicialmente ele veio com esta distribuição em colunas. Imagine que o desafio aqui seria distribuir essas informações em uma única coluna. Então eu tenho aqui coluna São Paulo, coluna de Minas Gerais e coluna do Rio de Janeiro. E eu preciso que essas informações fiquem empilhadas somente nesta coluna daqui. Aí o objetivo seria, por exemplo, fazer uma lista suspensa, que a gente vai ver logo aqui na sequência. E é claro, para quem não conhece o recurso, a pessoa vai fazer uma série de manobras improvisadas. Mas com essa função, isso aqui fica muito mais simples. Eu vou escolher então aqui a minha célula de destino e vou acionar a função ParaQual. No primeiro argumento, ele indica a matriz. Matriz seria as informações que serão utilizadas. Vamos selecionar então este intervalo, ponto e vírgula. Na sequência, devemos informar as informações que deverão ser ignoradas ou se irão existir informações que devem ser ignoradas. Basicamente, vou começar primeiro pela opção 0, ponto e vírgula novamente, e no próximo argumento, ele solicita qual a referência que ele vai usar para a distribuição. Se é uma referência em colunas ou linha. Vamos começar primeiro escolhendo a opção verdadeiro, que seria por coluna. Podemos fechar parênteses e pressionar Enter. E veja que neste caso, ele distribui as informações que estavam nesta tabela no sentido vertical. Ou seja, ele pegou aqui os nomes dos funcionários da filial de São Paulo, depois na sequência os nomes da filial de Minas Gerais e assim por diante, terminando com os nomes da filial do Rio de Janeiro. Aquela opção 0, ele indica justamente isso, que se tiver espaços vazios, né, nessas células, elas serão levadas em consideração e elas serão exibidas também aqui no nosso relatório final, tá? É claro que existe a configuração para você evitar este nível de precisão. Então vamos novamente acionar aqui a nossa fórmula e vamos trocar aqui, ó, de 0, vamos colocar 1. Bastando simplesmente agora pressionar Enter. E veja que agora o retorno ficou bem mais coerente, ou seja, os espaços vazios foram ignorados. Então existe essa possibilidade de utilização. Agora uma outra configuração que você pode colocar nesse sentido, vamos fazer a distribuição em linha. Então vamos repetir novamente a função ParaQual, selecionamos o nosso intervalo, ponto e vírgula. Na sequência inserimos o número 1, indicando que não queremos que sejam inseridos espaços vazios. Então o número 1, e agora vamos utilizar a opção falso, aonde ele vai levar em consideração a distribuição horizontal. Então só escolher a opção falso. E podemos pressionar Enter. Veja que neste caso a distribuição ficou diferente, né? Então veja que ele começou com o nome Ana, depois seguida do nome Bruno. Então, ou seja, ele começou a fazer distribuição neste sentido aqui. Ana, Bruno, o espaço vazio ele ignorou, depois na sequência ele exibiu o terceiro nome que foi o Arthur e assim por diante. Né? Lembrando que no primeiro caso ele seguiu a sequência da Ana, do Arthur, da Alice, ou seja, a referência dele foi inicialmente pela distribuição vertical, no segundo caso ele utilizou a distribuição horizontal. No terceiro caso, é uma opção que pode ser interessante quando você tem fórmulas. Por exemplo, vou usar aqui uma função que necessita de valores numéricos. Eu vou selecionar aqui, né, vou simular um erro e vou pressionar Enter. Veja que uma mensagem de erro é inserida e essa mensagem de erro ela apareceu automaticamente nas duas listas que nós havíamos criados, né? Agora você pode ignorar esse tipo de erro, tem uma configuração que faz isso, vamos utilizá-la agora. Bastando selecionar o intervalo, ponto e vírgula. E no segundo argumento, vamos escolher esta opção aqui, o número 2, indicando que se houver algum tipo de erro proveniente de algum cálculo que não foi bem configurado, essa mensagem de erro ela não deve ser exibida na nossa relação.
Então eu vou escolher aqui a opção número 2, ponto e vírgula novamente, e aí você escolhe a distribuição, se vai ser feita como base na distribuição horizontal ou vertical. Vou colocar aqui no vertical, ou seja, ele vai descer por coluna. Então vou escolher a opção verdadeiro. Podemos fechar parênteses e pressionar Enter. E veja que neste caso a mensagem de erro despejar, ela não apareceu aqui nesse terceiro resultado. Só que os espaços vazios foram levados em consideração. Então, por conta disso, vamos fazer uma outra alteração aqui. Podemos abrir a fórmula e vamos substituir este número 2 pelo número 3. Pressionamos Enter e veja que neste caso, ó, tanto o erro despejar como os espaços em branco, eles foram ignorados. Recurso bem interessante que você pode utilizar para facilitar nessas manobras, onde você tem um relatório, né? Você tem um relatório inicial que precisa ser redistribuído em colunas, e aí você pode utilizar a referência de preenchimento pela vertical ou pela horizontal. E é claro, esse resultado você vai utilizar com um cenário para você poder utilizar, seria na construção das famosas listas suspensas, né, que a gente utiliza bastante nas nossas demonstrações. Por exemplo, vou escolher aqui esta célula e vou inserir aqui o título lista. E agora eu posso utilizar qualquer uma dessas referências que foram trabalhadas anteriormente. É só utilizar aqui, é só acessar a guia dados, acionamos o comando validação de dados, nas opções vamos escolher o item lista, e aqui vamos pegar a primeira referência onde a fórmula se encontra. Eu vou escolher essa terceira coluna porque ela está com o resultado mais bem trabalhado. Eu vou clicar aqui nesta célula onde a fórmula foi inserida, e agora eu vou inserir o símbolo de hashtag, ou o asterisco, ou o jogo da velha, dependendo do caso. Esta configuração indica que se um novo item, se um novo registro foi inserido, ele vai ser exibido automaticamente. Vamos dar OK? Agora, quando você clica aqui neste botão, veja que ele gera uma lista automaticamente baseado no tratamento que foi feito. E como eu havia dito, se eu inserir um novo registro aqui, eu vou pegar esta célula, vou colocar meu nome aqui. Olha lá, coloquei o nome Marco aqui, acabei de inserir. Quando eu voltar na minha lista, automaticamente já vai aparecer o nome aqui dentro da relação de itens. Então, esta forma, esse processamento para você criar planilhas interativas, planilhas automáticas, ajuda bastante nesse quesito, tá? Existem outras combinações interessantes para você utilizar a função Paracol, e nós vamos apresentando aos poucos nas próximas demonstrações. Por enquanto, pratique esta manobra, e é claro que em cima temos mais vídeos com mais truques e macetes do Microsoft Excel. A gente se encontra na próxima aula, tá? Obrigado pela atenção e até lá!